Todos nós sabemos, a doutrina espírita ela é uma das filosofias, né? Ou religião, como diz alguns, mas eu prefiro dizer ciência, que nos convida ao constante aprendizado, ao constante estudo das coisas que realmente importam, que é a vida espiritual. Porque nós estamos aqui, nessa passagem, e interessantemente ontem nós tivemos o nosso estudo do livro da Gênesis, e ontem foi colocado uma coisa muito interessante, que na verdade, se a gente analisar, nós não estamos vivos, nós estamos mortos. Porque nós estamos mortos, porque nossa vida real é a vida espiritual. E nós estamos temporariamente encarnados. Então, estamos temporariamente mortos para a vida verdadeira. E nós temos tanto receio de deixar essa vida, de deixar os nossos entes queridos, de deixar as coisas materiais, mas no fundo, esse é o nosso destino. Aqui é apenas um pequeno trecho, um pequeno aprendizado que viemos sucessivas vezes até o momento que não precisaremos mais retornar. E sim, viver a vida eterna, a vida espiritual. Por isso, quando nós desencarnamos ou deixamos essa vida, é que nós renascemos, ressurgimos no mundo espiritual. Por isso, a verdadeira vida é lá. Então, nós estamos aqui mortos para a vida verdadeira. Então, busquemos cada vez mais viver essa vida agora. Viver aqui, enquanto mortos espiritualmente, tentar cada vez mais a gente encontrar esse sentido. E assim a gente consegue viver melhor. Quando a gente vive com essa certeza que a morte não existe, que tudo é realmente apenas temporário, nós nos desapegamos dessa vida material que a gente tem aqui. Desses desejos de conquistar bens, de conquistar sucesso, de conquistar fama, de cultuar o nosso corpo. Tudo isso aí a gente sabe. Por mais que desejemos, por mais que tenhamos recursos, vai perecer. Já os nossos valores, as nossas virtudes, aquilo que nós cultivamos de bom e de correto, isso permanece. Esses são os nossos bens que a gente leva para o outro lado. Nós estamos repletos de exemplo, né? No Evangelho, quando Jesus diz que não devemos acumular bens materiais, que a traça rói, a ferrugem corrói, mas sim que devemos cultivar os bens virtuais. Esses serão eternos. Quando chegarmos lá, teremos todo esse bem ao nosso favor. Será contado isso e não o que nós tivemos aqui. Então, a doutrina espírita nos trouxe esse entendimento, porque os nossos irmãos espirituais vieram e nos trouxeram a realidade do mundo espiritual. E eu gostaria então de comentar o livro que eu li. O livro é do Leon Tolstói. E é uma psicografia da médium Célia Xavier de Camargo. Esse livro foi um livro que eu estava aqui numa das palestras e o professor José Carlos tem aquela prática de sortear livros, e ele sorteou e eu fui um dos sorteados. Então, até às vezes a gente pode pensar que foi arranjado, né? Mas não foi. Então, já que eu ganhei esse livro, quero compartilhar para vocês um pouquinho do que traz o enredo desse livro, e convido a todos que depois leiam, porque eu não vou falar todos os detalhes, senão perde a graça. É igual contar um filme, né? Mas o livro, ele conta a história de um grande escritor russo, e acho que um dos maiores escritores que a humanidade já teve. Ele viveu na Rússia, no final do século XIX, e ele foi um precursor de muitas teses sociológicas. E a vida dele, até certa idade, ele era de família aristocrata, muito rico, tinha muitas posses, muito dinheiro. E ele tinha, assim, um certo vazio existencial. E a vida dele se resumia a jogos,
aos prazeres e também aos prazeres sexuais. Ele era muito ligado aos prazeres sexuais. E ele viveu sua vida, toda a sua juventude, grande parte, utilizando sua energia para a satisfação dos seus prazeres. Só que sempre essas buscas traziam nele uma certa insatisfação e um vazio existencial. E ele então, em um certo momento, resolve participar da guerra. Estava havendo uma guerra lá na Rússia e ele participou dessa guerra. E nisso, vivendo os dramas do conflito lá, nas batalhas, ele se deu conta de outra realidade, né? A realidade em que o irmão tira a vida do outro irmão, por conta de diferenças que muitas vezes nem eles sabem de explicar por quê, né? Porque muitas vezes na guerra você é um soldado, está obedecendo às ordens do seu superior. E você mata o seu irmão que está do outro lado e que muitas vezes também nem tem esse desejo de morte, nem de vingança. Ou seja, a guerra sempre traz coisas que não têm sentido. E ele volta modificado desse conflito e resolve ler, estudar e começa então uma nova vida. E ele trazia dentro de si uma bagagem cultural muito grande, porque eram provindas de suas outras existências, mas ele não tinha consciência nada disso. O livro vai contando o que ele encontrou após o desencarne, né? Os livros, a maioria dos livros psicografados, principalmente romances, eles trazem histórias que vai contando a trajetória dos personagens em várias épocas e em momentos de suas existências. Vocês devem conhecer bastante, já devem ter ouvido falar da Zíbia, né? Lido bastante romances dela. A Zíbia, ela traz muitos elementos para que a gente inicie a busca pelo entendimento maior. Mas, normalmente, quem lê Zíbia gosta de romances e gosta de saber do que acontece nas conexões entre os personagens. Quando você lê uma biografia ou alguém que realmente existiu, você vê que muitas coisas se explicam. O porquê que a pessoa viveu aquele momento, aquela situação, naquela encarnação. E tudo tem uma conexão com as vidas anteriores. E no caso do Leon Tolstói, também. Ele vai declarando, informando tudo o que se passou com ele após o desencarne, os amigos que ele reencontra na espiritualidade. Ele começa a tomar conta, tomar consciência de que há um espírito imortal. E quando vivo, depois dessa que eu informei que ele começa a estudar, começa a modificar suas atitudes, ele resolve então casar-se. Ele casa, deixa toda aquela vida, embora aos poucos, porque a gente não consegue largar, né, nossos vícios, nossas tendências assim de uma hora para outra, é tudo gradativo. Ele continuava ainda fazendo certas coisas, mas aos poucos ele foi se melhorando. Ele casou-se com a Sofia e teve 13 filhos com ela. E essa esposa dele foi muito importante na vida dele, porque ela foi como se fosse uma secretária dele. Ele escrevia, ele começou então a escrever, e os seus livros foram bem difundidos. Ele escreveu um livro chamado Ana Karenina. Esse livro é um dos mais famosos, também da literatura mundial. Guerra e Paz também, que retrata a guerra. E nesse livro, Ana Karenina, inclusive já foi até feito filmes, a personagem central se suicida no final. E isso trouxe problemas para ele na espiritualidade. Ele descobriu que muitas pessoas desencarnaram por conta do que ele escreveu no livro. Elas ficaram tão envolvidas com a história, ele narrava de uma maneira tão apaixonante, uma descrição tão fiel, que as pessoas se transportavam para a história e acabavam sendo influenciadas. Porque nós somos seres influenciáveis. Quando lemos um livro, ouvimos uma música ou assistimos um filme, nos identificamos com aquele problema, com aquela situação, a gente acaba trazendo para o nosso inconsciente, para o nosso universo, aquelas sensações. E se tivermos
alguma coisa que nos ligue àquele sentimento, a gente acaba com aquela mesma energia. Então, muitas pessoas se suicidaram por conta dessa energia, dessa emoção que eles sentiram ao ler os seus livros. E isso trouxe para ele muita tristeza do outro lado, quando ele soube disso. Porém, ele também teve muitas alegrias. Por quê? Dentro do seu histórico, ele conheceu as obras de Jesus, do cristianismo. E ele se apaixonou por tudo o que vinha de Jesus, pelo seu histórico, pela sua fraternidade, pela sua mensagem de amor, de união, de amor ao próximo, de busca realmente do paraíso na terra. E aí ele começou a escrever livros com essa conotação. E ele escreveu um livro chamado O Reino dos Céus Está em Nós. Também foi um livro muito importante da sua carreira literária, mas já de um viés mais sociológico. E ele dizia que nós não devíamos combater a violência com a violência. Ele era partidário da não violência. E ele foi um grande influenciador de um outro personagem muito famoso, o Gandhi, Mahatma Gandhi. E ele acabou, depois de desencarnado, tendo um papel importante no auxílio da obra de Gandhi, porque ele em espírito vinha e conversava com Gandhi. Gandhi já era um espírito de grande elevação, e na hora do seu adormecimento, quando nós adormecemos, todos nós sabemos que quando adormecemos, a gente sai do nosso corpo e acabamos tendo experiências no mundo espiritual. E o Gandhi, quando saía à noite, no seu adormecer, ele tinha contato com o mundo espiritual e teve contato com Tolstói e acabaram tendo uma grande amizade. E eles se auxiliavam mutuamente. Então, nas suas caminhadas, nos seus combates para vencer o jugo da Inglaterra, que a Inglaterra dominou a Índia por muito tempo, ele acabou fazendo esse combate da não violência. E ele conseguiu fazer a revolução, se libertou da Inglaterra sem derramar uma gota de sangue. Foi um grande exemplo para a humanidade. Então, Tolstói contribuiu para isso, com essa sua ideia de não violência. E ele tinha esse amor por Cristo, e na sua vida ele buscava criar a mesma forma que Jesus pregava. Só que ele era contra as religiões. Isso é interessante na sua biografia. Ele queria que nós conhecêssemos o cristianismo independente de religião, porque ele sabia que a religião católica tinha pregado e feito muitas coisas ruins em toda a sua trajetória. As guerras, a Inquisição, tantas mortes, tanta violência, em nome daquele que disse que não devemos fazer mal ao nosso próximo. Não é uma incoerência? Então, ele se afastou de toda a ideia religiosa, mas ele queria mostrar que nós devêssemos seguir o Cristo, não o Cristo divino, o Cristo que seria um Messias, mas sim o Cristo revolucionário, o Cristo humano, o Cristo que todos nós temos capacidade de ser. Esse era o Cristo que ele seguia. Com isso, ele modificou sua forma de viver de uma tal forma que ele acabou usando todos os seus recursos para obras assistenciais. Ele criou na sua fazenda, ele tinha uma fazenda, Slaia Poliana, e ele ajudava todos os mujiks, que eram os camponeses da época. E com isso, os direitos autorais dos seus livros foram cedidos para auxiliar todas as pessoas pobres. Só que aí ele começou a ter problemas com quem? Com a sua esposa e com seus filhos. Por quê? Eles eram acostumados com uma vida rica, com uma vida de luxo, de prazeres, uma vida que um grande aristocrata da época, rico, e um escritor famoso, podia dar.
E aí começou a ter problemas com sua esposa, que não queria, não compartilhava com ele dessa ideia de uma vida mais desprendida de bens. E eles acabaram se separando. Depois de muitos anos de casado, tiveram vários conflitos e ele acabou se separando. No final ele morre sozinho, com a ajuda só de uma filha. E, inclusive, tem um filme, vocês podem pesquisar, existe um filme, foi feito um filme da sua vida também. Não com esse viés espiritual que eu estou falando para vocês. Mas assim, o interessante que ele vai relatando da sua vida depois que ele desencarna, é aquilo que ele vai conhecendo aos poucos da sua real personalidade. Quem ele era, o Tolstói. Como nós sabemos, nós estamos, em cada encarnação, com uma personagem. Hoje, eu estou envergando a personagem Heraldo, mas o meu espírito já foi diversas outras personalidades. É como um ator que ganha vários papéis. Ele pode ser um médico numa novela, no outro ele pode ser um bandido, né? Inclusive nós gostamos de ver a versatilidade do ator quando ele consegue desempenhar vários papéis diferentes do seu perfil, né? Numa novela ele é um vilão, no outro ele é um ídolo, um galã. Então, você vê que conosco, como espíritos, acontece a mesma coisa. Cada encarnação, nós temos uma história diferente. Só que nós trazemos as nossas tendências daquilo que nós ainda temos de mais arraigado dentro de nós. No caso do Tolstói, ele tinha muita ainda dificuldades na questão sexual e na questão da vaidade. E ele conta, eu acho que uma das suas encarnações mais interessantes foi a encarnação que ele teve o privilégio de conhecer nada mais, nada menos que o nosso Mestre Jesus. Ele viveu na época em que Jesus esteve na Terra. Por isso que ele tinha tanto amor e tanta devoção ao Cristo, na encarnação como Tolstói. Porque ele já tinha vivido, naquela época, há 2000 anos, como judeu. E no desenrolar do livro, ele entende o que aconteceu, e o livro vai mostrando as conexões que ele teve com a própria Sofia, que é a esposa atual dele, que foi a última esposa, e por que houve tantos conflitos entre eles. Ela viveu com ele também na época em que ele estava encarnado como judeu. E ele acaba cometendo um ato muito desleal e traiçoeiro com um amigo. E esse amigo era marido da sua atual esposa. Ele tomou a esposa do amigo, tomou as filhas do amigo, assassinou o amigo e depois na encarnação como Tolstói, ele veio como marido da amante e com as duas filhas que eram suas enteadas nessa outra vida, em que ele cometeu esses atos tresloucados, ele recebeu elas como filhas. Ou seja, ninguém é santo, ninguém aqui pode-se dizer que nunca cometeu erros. E ele reconhece o seu erro, pede perdão, ele reencontra esse amigo na espiritualidade. Esse amigo foi um dos obsessores dele na vida anterior. Ele ajudou no término do casamento com a esposa, com a Sofia, né? Porque era uma forma de vingança. Ele queria se vingar de todo jeito. E ele acabou causando muitas dificuldades, muitos malefícios para ele como Tolstói. E assim você vai entendendo como que as coisas se concatenam. Por que ele teve todo esse sofrimento, por que a vida dele acabou tendo grandes dificuldades. Era simplesmente a lei da causa e efeito. Ele tinha esse obsessor, que era esse amigo que ele traiu no passado, e teve que passar por isso, porque o outro amigo não o perdoava. E é lá na espiritualidade, eles se reencontram, ele pede perdão, uma parte do livro muito emocionante. Eu costumo me envolver nas leituras, acabo até chorando
quando vejo esses momentos assim de uma alegria de ver o perdão. Aí você entende por que Jesus fala: perdoai os seus inimigos. Perdoa-os enquanto está a caminho com eles, porque senão ele vai te entregar ao juiz. E que é esse entrega ao juiz? É isso. Esse ódio, essa vingança, ela vai propagando por várias encarnações. A gente não sabe tanto sofrimento, tanta tristeza que nós temos por conta de tudo isso que acontece. Por isso, queridos, tentem o máximo possível acabar com qualquer ódio, qualquer sentimento de mágoa, de revolta que vocês tenham com qualquer pessoa da sua vida atual, para que vocês depois não levem para a vida verdadeira essa mácula dentro de vocês, porque enquanto não tiver pago ceitil por ceitil, como Jesus disse, nós teremos que retornar. E foi isso que aconteceu. Eles se perdoaram e tiveram um novo início. Mas vocês sabem que o arrependimento é o primeiro passo. Depois tem que haver a reparação. E muitas vezes nós temos que vir de novo com a dádiva do esquecimento, porque se nós só lembrássemos de tudo, muitas vezes a gente ia falhar de novo. Então, tenhamos fé, tenhamos coragem de saber que tudo tem uma razão. E o perdão é a nossa maior dádiva, é o amor mesmo se manifestando dentro de nós. Então cultivem isso, porque lendo esses livros, essas obras, você começa a ter certeza disso, porque são coisas que acabam trazendo um exemplo verdadeiro de vida. E uma coisa também interessante da vida desse espírito é que na época que ele esteve lá, ele foi pago pelos representantes do Sinédrio, aqueles que tinham ódio de Jesus, que queriam acabar com a obra de Jesus. E ele foi pago, ele era um dos espiões para seguir Jesus, para ver o que Jesus planejava, porque eles achavam que Jesus viria para dominar e causar o quê? Uma revolução e vencer ao império constituído. Então eles tinham receio de Jesus, principalmente os fariseus. E eles pagaram esse Tolstói, né, na época ele era outra personagem, para seguir e ver o que Jesus fazia. Então ele começou a seguir Jesus entre a multidão, e ele ficou maravilhado. Não tinha como não ficar, porque Jesus tinha uma personalidade, uma energia, ele descreve assim, ele parecia um rei, com uma forma, um magnetismo esplêndido, um olhar penetrante, magnético, onde ele passava, todos notavam sua energia. Então ele ficou maravilhado com essa figura do Cristo, e passou a acompanhá-lo, não como apóstolo, não como discípulo, mas como muitos seguiam Jesus por um período, né, naquela época, ele foi seguindo Jesus por vários dias, e vendo Jesus fazer os milagres, Jesus falar as parábolas, ele viu tudo parte do que Jesus trouxe, ao vivo, ali, à sua frente. E aquilo realmente mexeu com ele, fez com que ele começasse a pensar em tudo que ele viveu, em tudo que ele fez, e ele ficou totalmente arrependido e envergonhado. Ele não tinha coragem de encarar Jesus. Ele sempre virava o rosto quando Jesus passava, porque não tinha coragem de encará-lo. Porque ele sabia que Jesus tinha como saber tudo que se passa com todos. E, num momento crucial, veio um outro representante do Sinédrio pedir contas do que ele estava conhecendo, sabendo de Jesus. Na calada da noite, esse personagem chega e conversa com ele. Olha, estamos querendo que você retorne para Jerusalém para falar o que você tem visto
desse personagem, de Jesus. Ele falou que retornaria, e quando ele levantou os olhos, ele viu ao longe que uma pessoa estava olhando a ele. E quem era? Jesus. Foi aquele único momento que ele cruzou o olhar com o de Jesus. Ele ficou completamente envergonhado e saiu correndo de lá e voltou para Jerusalém. Foi a única vez que ele conseguiu olhar para Jesus. E ele fala que aquilo jamais saiu de sua memória. Só que ele não teve coragem. Ele não teve coragem naquele momento de se arrepender e buscar a Jesus. E a modificar-se e esquecer por que ele estava ali. Ele preferiu voltar para o seu mundo, dar contas do que tinha visto. Ele falou para os representantes do Sinédrio que Jesus era uma pessoa boa, que estava procurando ajudar realmente, e que não era um espião, que não tinha nenhum desejo de fazer nenhuma revolução, a não ser a revolução do amor. Mas os representantes do Sinédrio falaram: você está louco, você foi contaminado pelas suas palavras. E falou para ele se afastar, para ele fugir, para ele ficar quieto. Porque eles não queriam uma pessoa que viesse falar bem de Jesus. Ele queria uma pessoa que comprovasse que Jesus era uma ameaça para poder destruí-lo. E ele não fez nada para defender Jesus. Ele se calou, pegou o dinheiro que iam pagá-lo por ter espionado Jesus, e continuou com sua vida, com a sua esposa, que era a mulher que ele tomou do seu amigo, e com as filhas deles. E terminou seus dias assim. Ele teve essa revelação quando já estava na espiritualidade. E quando ele reencontrou esse irmão que ele tinha traído. Ele ficou deveras arrependido, mas ele soube que no decorrer de suas outras existências, ele teve várias oportunidades de se redimir. Inclusive, em uma outra encarnação, antes de ser o Tolstói, ele voltou como um representante da Igreja Católica. Ele foi um papa. E ele teve a oportunidade de mostrar que realmente Jesus era o nosso grande Salvador, e que Jesus trouxe o Evangelho mais simples, mais puro e mais verdadeiro. Mas não, ele, enquanto Papa, novamente ele caiu. Novamente ele, pela vaidade, pelo poder que ele tinha nas mãos, de ser bajulado, de ser uma grande autoridade, ele modificou grandes coisas que Jesus disse e colocou na Bíblia católica. Porque hoje nós sabemos que a Bíblia tem muitas coisas que foram deturpadas da palavra real de Jesus. E quando ele teve essa oportunidade, quando esteve aqui, de se redimir, quando ele encontrou Jesus, voltou, ele sabia tudo que Jesus falou, o seu espírito sabia de tudo, ele teve a oportunidade de confirmar o que Jesus disse, ele preferiu se calar por conta dos seus interesses e do interesse da Igreja Católica. E mais uma vez ele faliu. E aí ele teve essa última oportunidade como Tolstói, e por isso que, como Tolstói, ele renegava tudo o que a igreja falava, porque ele já veio com essa ideia de modificar tudo aquilo que ele fez. Então, resumindo, para terminar, a gente compreende que cada existência nossa, nós vamos trazendo uma pequena melhora. Trazemos ainda as nossas dificuldades, aquilo que nos prende muito das nossas atitudes hoje, aquilo que nós temos mais dificuldade de nos livrar, é justamente aquilo pelo qual nós caímos. Então, quanto mais nós pudermos fazer uma análise de nós mesmos e ver aquilo que ainda continua sendo um entrave, sendo uma dificuldade para a nossa caminhada, a nossa evolução, a nossa melhora interior, é aquilo que a gente precisa combater.
E nós temos sempre essas oportunidades de cada vez, em cada encarnação, poder ir nos livrando, ir nos separando, deixando de lado essas coisas que nos incomodam. E, ao mesmo tempo, nós também temos a bênção de retornarmos com aquelas pessoas com que nós prejudicamos. Se nós temos amigos, se nós temos inimigos, se nós temos pessoas que a gente não consegue viver bem no nosso dia a dia, que nós saibamos que é elas que mais precisamos trabalhar, que mais precisamos tentar nos reconciliarmos. Porque sempre isso pesará contra a nossa evolução, contra o nosso futuro. Para que um dia a gente realmente possa não precisar mais, como eu falei no início, de morrer, de vir aqui, que aqui é uma morte para a vida verdadeira. Aqui nós sofremos a cada dia, desde o momento que nascemos, estamos morrendo. Essa que é a verdade. Nós vamos crescendo, vivendo as coisas, mas nosso corpo vai envelhecendo, vamos sentindo dores, as tentações do mundo também vão propiciando que a gente caia sempre. Então, aqui, realmente é uma escola, realmente é uma dificuldade imensa que nós temos para nos redimir, nos melhorarmos. Mas não tem outro jeito. É só assim que o espírito se depura, é só assim que nós conseguimos aprender. Porque a vida em espírito, ela é diferente da nossa vida aqui, na matéria. A vida em espírito, ela vai refletir o que nós passamos aqui. Se nós ainda temos o nosso pensamento, os nossos desejos ligados aqui, o nosso espírito vai ficar preso aqui. Então nós estaremos lá, mas com desejo de estar aqui. Estaremos lá e muitas vezes nem saberemos que já desencarnamos, que estamos já lá naquele mundo espiritual. Vamos ficar presos ainda aos nossos desejos, nossas vontades, às saudades que nós deixamos dos nossos amigos, dos nossos entes queridos. Então, quanto mais nós nos desprendermos e tivermos essa realidade e começar a agir como espíritos, mesmo aqui encarnados, menos nós sofreremos e mais nós nos aproximaremos daquilo pelo qual nós estamos aqui, que é a vida verdadeira. Então, a mensagem de hoje, desse livro que eu achei muito bom, recomendo que vocês leiam, porque tem detalhes, tem informações lá muito preciosas do que acontece conosco depois. E sempre a leitura é uma forma da gente nos incentivar, de nós nos motivarmos com os exemplos alheios. Porque quando nós vemos o que se passa com uma pessoa, e no caso, né, todos nós aqui temos certeza, né, do mundo espiritual, temos certeza que as psicografias são reais e são obras mesmo de pessoas que já viveram entre nós, nós ficamos confiantes nessas mensagens, pois sabemos que elas são fruto da verdade. Por isso, essa reflexão de que nós somos espíritos imortais e que precisamos nos melhorar, tem que ser uma coisa que nós temos que nos incutir dentro de nós a cada dia. Então, eu só peço a vocês que busquem fazer essa autoanálise, esse autoconhecimento. Porque só quando nós nos conhecermos de verdade, nós poderemos mudar o nosso comportamento e buscar a nossa melhora interior. É isso que Jesus veio nos trazer, é isso que os grandes pensadores veio nos falar. E esse exemplo do Tolstói é mais um entre tantos. E eu gostaria que vocês buscassem fazer essas leituras, esses entendimentos, leiam as obras de Kardec para ter essa compreensão. E, como eu sempre falo para encerrar, pratiquem, porque só teoria não resolve nada. A prática é que vai nos modificar de verdade. Somente a nossa mudança mesmo, real, é que faz com que nós nos curemos. Um exemplo prático é quando nós vamos ao médico e estamos com uma dor qualquer.
o médico nos dá um remédio para aquela dor. Mas se nós não combatermos aquilo que causou a dor, aquilo vai ser apenas um alívio, a dor vai retornar. Então vamos identificar o que nos causa a dor e combatê-las verdadeiramente. Tá bem, pessoal? Então espero ter podido substituir o palestrante de hoje, que a minha mensagem, que não é minha, que é a mensagem do Tolstói, que é a mensagem, em última instância, de Jesus, possa realmente fazer com que nós busquemos essa nossa mudança, essa nossa melhora. Então, eu gostaria de agradecer e que vocês aplaudissem a Jesus, que é o nosso mestre.